Meus amores, bem-vindos, bem-vindas. É com muito amor, muita honra e muita alegria que eu tô aqui, Piva Barão, maravilhoso influenciador, pra gente falar sobre amor próprio, autoestima e empoderamento receber. No canal, eu falo muito, Ivan, que as pessoas, quando a gente pensa em amor, elas pensam no par romântico. E daí também tem um nó que a gente se dá, que é assim, mas enquanto você não se amar, ninguém vai te amar. Só que a gente ainda tem um ideal do amor próprio, que é, eu vou me amar quando eu for como esse ideal de beleza, de corpo, de inteligência, de sucesso, que nunca chega. Então, no fundo, o próprio amor próprio que se prega hoje em dia, eu acho que é um amor próprio idealizado e que acaba ofuscando a gente, fazendo a gente se sentir sempre inseguro, infeliz, Ah, insuficiente, né? e que talvez esse amor próprio que eles tanto pregam nunca vai chegar, né? É uma utopia. Eu acho muito importante ter você, a sua voz aqui no canal e nas redes para a gente falar sobre amor próprio sendo quem a gente é e sobre amor próprio sendo PCD. Então, queria te perguntar como é que foi a sua relação com começar a se amar, aprender a se amar. Bom, cara, eu queria agradecer o convite e a oportunidade de estar compartilhando um pouco sobre a minha vivência enquanto uma pessoa com deficiência. Nós, pessoas com deficiência, desde criança, não nos é ensinado a aceitar nossos corpos. E aí é que está o problema. Acho que a palavra não é tanto a aceitação. É mais em respeitar nossos corpos, em respeitar nosso desenvolvimento e aprender que não existe normalidade. A palavra central é essa, porque desde cedo somos ensinados a aprender que ser diferente é normal, que conceito de normalidade é esse que tanto nos excluem, principalmente corpos com deficiência. Eu nasci uma criança típica, né, que é uma criança sem nenhum tipo de deficiência, e aos 3 anos de idade eu tive meningite. A partir daí, meu desenvolvimento cognitivo, motor, foi afetado. Então eu tive que me reaprender a falar, a andar. Ou seja, de uma hora para outra, eu deixei de ser uma criança normal para ser uma criança anormal, fora do comum, sabe? E a partir desse momento, não foi ensinado um manual sobre como eu iria reagir, sobre como eu iria, de fato, assumir minhas fraquezas, respeitar minhas limitações. Não nos é ensinado isso. E muito pouco de amor próprio. Amor nem existia. O que mais prevalecia mesmo era nossas impotências, nossas fraquezas. Isso não é legal. E como é que a sua família lidou com isso? Olha, eu sempre digo que se eu tô aqui hoje é porque eu tive uma família muito forte. Porque já na base da infância, minha família sempre falou: olha, Ivan, se alguém perguntar sobre o probleminha que você tem, que também não é um probleminha, você explica que é uma deficiência, sabe? E você teve a doença meningite e por conta disso você é uma pessoa com paralisia cerebral. Então, desde cedo, não foi falado de uma maneira mais politicamente correta, mas foi falado sobre que eu não era uma criança igual, que eu era uma criança diferente, sabe? E tá tudo bem ser diferente. Eu acho que isso, as palavras mudam tudo. É porque quando as pessoas falam, mas qual é o seu problema? Ou você é especial. Às vezes as pessoas até querem falar o especial como se fosse uma forma de amenizar, mas não é legal usar esse tipo de Não é, ideologia, certo? na, Também diminui a pessoa. exato, não é legal, porque se a gente for a fundo, quem é especial? Todos nós somos especiais, porque apenas pessoas com algum tipo de condição física, intelectual vai ser. Isso acaba meio que gerando uma exclusão, porque se você é especial, você não pode se misturar comigo. Isso vai contra o princípio da inclusão. Então eu sempre digo, eu sou especial para minha mãe, meu pai, para os meus amigos e você também é. Não é pelo fato de eu ter uma paralisia cerebral que eu vou ser rotulado dessa forma. E além de especial, tem vários outros termos capacitistas, né?
deficiente, quando resumia pessoa apenas a condição, ele é o deficiente, também não é legal. Portador de deficiência, já que é deficiente também não é um objeto pra gente escolher a hora que vai levar e não, sabe, são coisas que a gente precisa pensar um pouco a mais para não sair cometendo gafes. E acho que é muito importante você perguntar, né? A gente perguntar, porque às vezes você fica com vergonha de perguntar como deve falar, e daí você fala errado, e isso é pior, né? Então, poder conversar e perguntar é essencial. Humildade, principalmente, porque quando você tem humildade, você não dá mais de sabe tudo. Eu acredito que é muito bom quando você, de fato, reconhece seu erro, reconhece que não conhece sobre o assunto e fala na maior educação. Posso fazer uma pergunta? Não sendo invasiva, é claro. Sim. E, tipo, depois naturalizar. Agora que eu sei isso, de boa, ele é uma pessoa diferente, assim como qualquer outra, mas que precisa de uma necessidade específica. E eu compreendo isso, eu respeito. E como você lidou, porque você estava falando da inclusão e de se sentir excluído. Como você lidou na infância e na adolescência com essas questões? Porque eu acho que em algum nível todos nós nos sentimos excluídos. E é muito importante falar como isso bate para cada um de nós e como lidar com a exclusão e até para achar as nossas pessoas que vão nos incluir. E bateu muito a questão do bullying na escola. Pelo fato de eu não conseguir correr com os outros colegas, ou até mesmo me expressar da maneira mais perfeita como os outros colegas, eu sempre era ridicularizado, menosprezado, sabe, inferiorizado, até mesmo pela, pela próprios professores que não insistiam em me desenvolver e me dar um apoio, sabe, eu não queria ser tratado de maneira diferente. Mas como eu disse, eu tenho certas necessidades que precisam de adaptações. Então, até então eu não usava bengala, porque, caso vocês podem ver vídeo, mas eu tenho uma dificuldade motora e eu precisava dessa bengala. Só que quando eu era criança, qual era o pensamento que tinha na minha cabeça? De bengala era coisa de ser doente, de coisa de pedra, que era o pensamento verdadeiro. Então eu recusava a bengala. Eu tratava ela como sinônimo de prisão, algo de. Mas não, hoje em dia ela é um libertador. Porque com a ajuda da minha bengala, eu vou pra onde eu quero, uma hora que eu quero. Sabe, então, na infância, na adolescência, eu recusava ela. Por mais que meus pais falassem, olha, não vai ser melhor pra você, vai evitar quedas. Mas não, eu tava lá recusando. Só na fase adulta, quando eu tive acesso a conhecimento, quando eu tive acesso a outras narrativas semelhantes às minhas, a importância da representatividade. Porque eu nunca vi uma pessoa com deficiência empoderada na vida, que usasse uma bengala, que usasse uma roupa estilosa. Eu nunca via. Então, só na fase adulta que eu comecei a conhecer esse outro lado e falei, não, eu preciso de ordenar e principalmente de significar esses pensamentos capacitistas que eu tinha. Quais eram os pensamentos capacitistas que você tinha e como você fez isso? E da prisão, de atrelar minha deficiência como algo limitante, como algo que precisava ser invisibilizado. Porque quando eu não usava bengala, eu me sentia mais aceito pela sociedade. Eu não andava como qualquer outra pessoa, né? Com as duas pernas. Por mais que eu andasse com dificuldade, mas eu ainda era mais passível. Tinha a passabilidade. Então esse foi o primeiro pensamento que eu precisei superar. O segundo foi a questão do exemplo de superação. Que a todo momento, pelo fato de eu ter uma paralisia cerebral, eu precisava ser o exemplo. O bonzinho, sabe? Aquela pessoa que nunca pode errar, que a todo momento precisa estar como a inspiração do grupo. E, gente, isso é muito cansativo, porque todos nós temos nossos momentos de fraqueza que precisamos
desabafar, né? E não, quando você é colocado nesse lugar de exemplo de superação, você precisa estar a todo momento nariz empinado, ensinando os outros. E eu não queria mais ocupar isso. Bem resolvido, né? Assim, eu tenho que estar pleno, tudo já deu certo, você não pode ficar irritado, porque acho que não só chorar, mas você também não pode ser grosso. E assim, às vezes a gente explode com algumas pessoas, depois você vai pedir desculpas. Mas todo mundo faz isso. Todo mundo. Você sentia que você também não se autorizava a ser chato, às vezes? Porque às vezes a gente tá chato. Sim, a todo momento eu tinha que ser aquela pessoa boazinha, apenas pelo fato de eu ter uma deficiência. E eu queria também ser a pessoa, desculpa a expressão, escrota do rolê, sabe? Aquela pessoa chata. Não que eu seja uma pessoa chata. Não é, ele não é, gente. Já estou aqui convivendo há 5 dias, ele é maravilhoso. Mas é pelo direito de ser chato de vez em quando. É, pelo direito de ser chato, nem isso nós temos. Eu tenho falado muito sobre isso, sobre essa síndrome da boazinha e do bonzinho e uma prisão de querer agradar. Porque quanto mais você é bonzinho, mais você se vincula por aí e mais medo a gente tem de dizer não, não gostei, agora eu não quero. Porque você fala, putz, a primeira vez que eu falar não, aí esse vínculo de amor vai se desfazer ou vai ficar estremecido. Você tinha esse medo e como você foi saindo dessa síndrome do bonzinho, da boazinha? Amiga, principalmente de errar. Porque como eu era uma pessoa que já era muito excluída e que precisava ser o melhor em dobro, eu não podia cometer nenhuma gafe, porque eu tinha esse pensamento, se eu quero tal vaga de emprego, eu preciso estudar mais, preciso ter uma aparência bem melhor, preciso ser melhor que os outros colegas que não têm deficiência e que também nem têm tanta habilitação profissional, sabe? Então, era isso que é o meu maior medo. Ivan, você não pode errar nunca, porque se você errar, você é mais ainda crucificado. Sabe, eu acho que ainda acontece muito isso com as mulheres, pessoas pretas. A gente sempre precisa ser melhor que as outras pessoas. Ou quando a gente erra, a gente pede 1 milhão de desculpas. Porque o que eu sinto, né? Outro dia eu entrevistei uma psicóloga, psicanalista, que é a Jenny Ribeiro, que só trabalha com trauma. E daí ela me ensinou que o trauma não é o evento em si, mas é como a gente lida com o evento em si. São, né, os nossos pensamentos, nossas emoções a partir do que aconteceu. E te ouvindo falar do erro, eu pensei a mesma coisa, que não é sobre o erro, é sobre o peso que a gente dá sobre o nosso erro ou como a gente justifica o nosso erro. Porque muitas vezes a gente quer nesse lugar, não, as minhas desculpas, não, as minhas desculpas. E daí, da próxima vez, a pessoa já vai te punir, prisão perpétua daquela coisa, que foi só uma pequena gafe. Vamos parar. Como você começou a lidar com o erro de uma forma diferente? Falar, tudo bem, eu posso errar, eu errei. Eu parei quando eu tive conta de quem eu era de fato, de quem era o Ivan Barão. Sabe que não era apenas a minha condição que me representava, eu tinha outras possibilidades. Eu era um sujeito, eu era uma pessoa antes de qualquer outra coisa. Uma pessoa que come, que bebe, que faz cagadas, que faz aceitos, que é muito inteligente, mas ao mesmo tempo precisa aprender, que é preconceituoso quando não conhece tal assunto, mas que procura evoluir, sabe? Então, quando você resume apenas a deficiência, aí sim você fica limitante, aí sim você fica preso. Que lado seus, é lindo você falar isso, porque o meu curso de amor próprio chama Resgate do Eu. Porque eu acho que a gente se ama quando a gente se resgata. E tem um TED, que é um dos meus TEDs favoritos, que chama O Perigo de uma História Única, da Chimamanda. E ela fala que um dos grandes perigos da nossa vida é a gente se contar uma única história sobre a gente. E muitas vezes a gente tem um olhar limitado sobre a gente e a gente conta a nossa narrativa de um lugar só. Então, por exemplo, eu perdi minha mãe quando eu tinha 5 anos. Para eu começar, desde a sessão de terapia até o primeiro problema, falando sobre isso, é muito fácil. E sim, eu perdi minha mãe quando eu tinha 5 anos. Mas tem outras entradas da minha vida e outros olhares que eu posso ter sobre mim que contam outras coisas. Que outros Ivans você foi descobrindo em você e foi olhando em você e como você fez isso? Eu fui descobrindo um Ivan mais comunicativo, né? Desde criança eu era mais retraído, não expunha o que eu pensava. Eu tinha medo de julgamento e até medo de não ser compreendido pela minha voz, pela maneira como eu me expressava.
Mas até então eu tive consciência que cada um tem sua maneira de se expressar, de se comunicar, e cabe ao receptor ter essa missão, né? A culpa não está em mim, a culpa está no ambiente, na sociedade que não busca evoluir, que não busca respeitar e incluir, principalmente. Muitas pessoas jogam a responsabilidade da inclusão, de ensinar sobre a acessibilidade nas pessoas com deficiência. E não, gente, não fomos nós que causamos esse problema. Foram vocês, né? Sim. É um problema sistemático e eu vejo muito isso porque sempre quando vão falar sobre esses assuntos, resumem a gente a isso, nunca falar sobre outra coisa. E falar sobre amor próprio é muito importante, porque a gente está falando sobre um assunto amplo, né? De várias possibilidades, não só apenas da deficiência. Sim, e eu falo que tem uma frase que um amigo fala que eu amo, que é abraça o seu caos. Porque a gente acha que se amar também é só olhar para as nossas qualidades. E amar é abraçar nossas incoerências, nossos medos, nosso caos, né? Como ele fala. Que caos seus você começou a aprender a abraçar? Sem sombra de dúvidas, o meu corpo. Na infância mesmo eu era taxado como um homenzinho torto. Tinha uma música bem triste que falava sobre isso. Um homenzinho torto que morava numa casa torta. E quem era esse homenzinho torto? Sempre era o Ivan. Então é como se meu corpo fosse torto, fosse defeituoso, fosse falho. Na verdade não é. Ele é bonito do meu jeito. E tá tudo bem eu ter um corpo torto. Tá tudo bem você ter um corpo do jeito que é. Tá tudo bem eu ter um corpo padrão. A sociedade não é tão pequena para não caber esses corpos. Sabe, a gente precisa aprender a respeitar essa diversidade de corpos e tá tudo bem. Então, foi meu primeiro caos bem resolvido que eu poderei. Não tem jeito, não tem cura e não precisa de cura, porque não é um problema. Então, cabe a mim aprender a amar e cada vez mais tentar passar uma mensagem de empoderamento para as outras pessoas com deficiência que também estão escondidas. Como é que foi o seu processo de ir para as redes sociais? Porque é lindo e é completamente empoderador, né? Obrigado. Tudo começou em 2018, na metade do ano, naquele auge dos movimentos políticos e sociais, quando eu não me via representado por nenhuma bandeira progressista, porque do tipo, sempre que se falava sobre lutas de direitos humanos, falava mulheres, a luta antirracista, contra a LGBTfobia, que são pautas super importantes, que eu também faço parte, mas eu sempre, quanto pessoa com deficiência, eu era o etc. Sabe? E, gente, eu não queria ser mais o etc. Eu queria visibilidade, eu queria saber, pelo menos, o nome do preconceito que eu sofria, que não era nos ensinado, nem isso. E isso me intrigou bastante, então foi a partir de um incômodo. E qual era o caminho mais fácil? Ocupar a internet. Então, lá por volta de 2018, eu comecei a postar nas minhas redes, falando sobre um pouco da minha vivência, né? E também trazendo a questão da didática, porque eu era estudante de pedagogia, então uniu o útil ao agradável. Eu comecei do básico mesmo. O que é PCD? Quais são os termos mais errados de se usar? E a partir daí eu fui furando minha bolha cada vez mais. Confesso que no início eu queria falar apenas para a minha comunidade, né? Eu tinha esse pensamento equivocado. Mas eu tive consciência, Carol, que não. Eu precisava falar com gente que nunca tivesse ouvido falar sobre aquilo, né? Para que a gente conseguisse avançar mais ainda no debate anticapacitista. E aos poucos estamos avançando, com muito humor e também muita didática. E é importante a gente falar também de tudo sobre a vida do Ivan, e não só do capacitismo, porque acho que isso também deve ser um lugar, né? Eu tenho um grande amigo que é o Pedro Henrique França, e ele fala sobre isso. Ele fala, não adianta a gente dar visibilidade e falar sobre o capacitismo, e daí você coloca
um personagem numa novela, por exemplo. Mas daí o tema central dele é o capacitismo. Não, ele é um médico. E, by the way, ele é uma pessoa com deficiência. Também não adianta, né, que acho que foi um pouco que começar lá atrás. Tem até um documentário na Apple TV que fala sobre a representatividade LGBTQIA+, na mídia, que no começo o gay era o amigo gay, o melhor amigo gay, sempre era estereotipado. E, na verdade, aquele cara pode ser o médico, o pai, o irmão. Não importa se ele é hétero, se ele é gay, se ele é bi, se ele é pan. Você sente que ainda também tem essa bolha muito importante de furar, que essa é minha voz como Ivan. E se eu quiser falar de capacitismo, eu vou. Se eu quiser falar de amor, eu vou. Se eu quiser falar do que eu tô lendo, eu vou. Muito. Por exemplo, eu iniciei o meu trabalho nas redes falando sobre capacitismo porque eu vi que era uma pauta urgente, que ninguém falava ainda, quase ninguém. Óbvio que já tinha outros influenciadores, que eu admiro e respeito. Mas ainda era uma pauta muito invisibilizada, ainda não tinha um nome para apontar. E quando não tem um nome, fica muito difícil de identificar e mais ainda combater. Então, o primeiro passo foi falar sobre capacitismo, explicar o que é capacitismo e trazer uma pessoa com deficiência empoderada e alegre. Não só aquela pessoa com deficiência triste, boazinha, que aceita tudo, não expõe. E principalmente não fala sobre política, né? Que era uma vertente que eu queria trazer. E depois eu falei, mas eu também não posso ficar preso apenas nesse discurso. Eu posso falar sobre moda, sobre minha comida preferida, sobre a música que eu estou ouvindo, sobre humor. Enfim, tantas outras possibilidades que a gente ainda precisa avançar. Porque queira ou quer não, quando vê a imagem do Ivan Barão, ainda atrela muito a luta anticapacitista, mas aos poucos a gente vai intercalando com outras narrativas. No canal eu falo muito que o amor é ação, né? Tem uma frase do Eric Fromm, que é um psicanalista, que ele fala que o amor é o que o amor faz. E você estava falando do ser bonzinho, eu acho que a gente é muito treinado e acostumado a fazer pelos outros, e daí a gente faz para os amigos, para a família, para o namorado, para a namorada, e não faz por nós. O que você tem feito cada vez mais por amor a você? De pequenas coisas do dia, até coisas que você fala, putz, isso virou um hábito e mudou pra mim. Como você faz amor com você mesmo? Eu comecei a ser mais seletivo nas opiniões que eu escuto. E até mesmo nos elogios mesmos, porque quando eu comecei a fazer esse filtro, eu parei de me cobrar, eu parei de ser o perfeito a todo momento. Sabe, não que eu vá ficar no comodismo, naquela zona de conforto, não, muito pelo contrário. Mas eu me esforcei a ouvir, porque a gente fala muito e também ouve muito, mas a gente não pode ouvir tudo do que os outros jogam em você, porque palavra também é energia, e eu acredito muito nisso. Então, quando eu comecei a praticar esse autocuidado, eu comecei a ver melhor quem eu sou, né? A pessoa incrível que eu sou e também a pessoa que precisa evoluir em alguns aspectos. Como você se lembra que você é incrível? Eu preciso aprender isso. Todos os dias, quando eu olho no espelho e vejo meu sorriso. Eu gosto muito do sorriso porque é um ato de resistência, né? Eu tenho até tatuado aqui, rir é um ato de resistência. Que é uma frase do nosso incrível Paulo Gustavo. Porque é sobre isso, a vida não é só sofrimento, a vida não é só tristeza, lágrimas, também é riso. E a gente precisa usar essa característica natural que nós temos como um ato de coragem para enfrentar tantas atrocidades que vêm na nossa direção. Isso que você falou de ser seletivo, eu acho muito importante, que a gente fala muito de relação tóxica no par romântico, mas às vezes os nossos amigos e a nossa família são muito tóxicos nos comentários que eles fazem. E se a gente está inseguro, a gente pede opinião para todo mundo. Assim, eu sou uma mulher insegura e indecisa, então, durante muito tempo da minha vida, eu abria a minha vida para muita gente, aí eu recebia muita opinião e eu ficava péssima. E as pessoas talvez não façam por mal, ou às vezes a gente pede colo para quem é mãe de colo, a gente conta uma história mais liberal para quem é moralista. E aí também só responsabiliza ou culpa os outros.
É muito bonito. Isso é um ato de amor não ouvir, né? Ou deixar passar e talvez até falar, prefiro não falar sobre isso com você. Como é que você foi treinando isso? E até mesmo, será que eu preciso falar isso sobre aquela pessoa? Será que vai trazer algo de bom para ela? Ou é apenas uma vontade minha para alimentar o meu ego? Também é preciso esse cuidado. Eu comecei a ter essa atenção redobrada quando eu me cobrava em excesso, quando eu nunca achava que eu era o suficiente. Sabe quando você se auto-sabota, quando você nunca tá bom, nunca tá... Tudo que você faz, por mais que você se esforce, nunca tá bom. Então, não, gente, eu parei. Eu tô em um período que o máximo que eu posso fazer é isso, sabe? E tá tudo bem. A gente sempre vai evoluindo, nossas vidas. Tem várias fases, tem fases boas, fases ruins e cabe respeitar a cada momento. Como calar essa voz? Porque eu sou muito também, que eu acho que nunca tá bom. Como você treina isso? Porque às vezes eu sinto que a gente acha que a gente vai mudar quando não vier mais o pensamento. E na verdade talvez a gente mude quando a gente lidar com ele diferente, né? Então quando vem tipo, putz, será que eu fiz o suficiente? Será que eu não devia fazer mais? Como é que você lida quando esse pensamento vem? Não é fácil, não é uma tarefa fácil, é muito difícil. Mas se coloca no lugar da outra. Será que se eu estivesse como receptor dessa mensagem, eu ficaria legal? Eu ficaria de boa? Será que vale a pena? Se não, melhor ficar caladinho e seguir para a próxima. Maravilhoso. E para fechar, eu acho que amor próprio também tem muito a ver com o acolhimento. A gente ir aprendendo a adaptá-lo para a gente mesmo. Como você se acolhe? Minha profissão como influencer digital, ela requer muita visibilidade, ela requer muito contato com pessoas. Então, o momento que eu mais me acolho é quando eu respeito a minha solidão. Quando eu dou um pausa em tudo, quando eu coloco meu celular no modo avião e falo, não, eu vou viver o Ivan. Eu vou dar um tempo com ele, vou lembrar os momentos felizes, vou lembrar os momentos, as conquistas que ele já alcançou. Então isso é super importante para que eu me ame cada vez mais, que eu lembre quem eu sou. Sabe, ouvir uma música preferida também é muito bom. E ficar só, acho que é o momento que eu mais me reconheço. É namorar a gente mesmo Sim. também, né? E se a gente vai se apaixonando e conhecendo um cara ou uma mulher, é muito bom a gente poder ir se apaixonando por nós, né? E lembrar sempre de quem nós somos. Sim. Muito, muito, muito obrigada. Obrigado você pelo convite. Que a gente se ame sempre mais e juntos. Sempre. Isso é amor. Ai, obrigada. Obrigada a você. Que lindo. Foi um encontro de alma. Muito!